professores, sejam muito bem-vindos à correção do nosso simuladão online de língua portuguesa e redação. Eu sou a professora Cícera Holanda, do curso Focalize. Vamos lá? O nosso primeiro texto, tá? É para responder as questões de 1 a 3. Vamos dar início à leitura. Mamãe tinha 2 filhos lindos, acabaram se casando com 2 moças que... Bem, a mamãe nunca acha que elas são boas o bastante para seus filhos lindos, pois eles se casaram e cada casal foi morar numa cidade, um em São Paulo e o outro em Belo Horizonte. Aí mamãe ficou viúva e tinha de escolher com quem ela iria viver. Na casa de que filha a senhora vai viver, dona Santinha? Ah, minha filha, o meu problema é que uma nora quer que eu vá para São Paulo e a outra quer que eu vá para Belo Horizonte. Ah, que simpáticas e carinhosas as suas noras, dona Santinha. Nem tanto, minha querida. A de São Paulo quer que eu vá para Belo Horizonte e a de Belo Horizonte quer que eu vá para São Paulo. Então, estamos vendo aí na referência bibliográfica que esse texto é do Ziraldo e foi publicado no livro Rolando de Rir. Por esse título, nós já sabemos que o gênero textual é uma piada, tá? E que o tipo de texto é narrativo descritivo, porque dá aí para você tirar os elementos da narrativa, o famoso pente, né? A personagem principal é a Dona Santinha, a personagem secundária, a narradora, é a filha, tá? Porque ela chama minha mãe, e o espaço, o texto não diz, mas nós conseguimos inferir que seja a casa, tá? O narrador desse texto, nós vimos aí, né, que é o narrador personagem, a filha, está contando a história. E nós temos também um tempo cronológico, há uma sucessão de fatos, desde o início do primeiro parágrafo até o último com o diálogo, tá? E esse diálogo de 4 parágrafos nos diz que o discurso que predomina é o discurso direto, tá? É o discurso direto porque somente o primeiro parágrafo é que a narradora está falando. Esse texto é um texto organizado em prosa, porque são 5 parágrafos que se organizam em várias linhas. É um texto literário, conotativo, sentido figurado. Tudo isso nós podemos perceber ao ler o texto, tá certo? Então, vamos dar início à resolução da nossa primeira questão, tá? Na frase, mamãe tinha 2 filhos lindos. As palavras 2 e lindo referem-se a filhos. A que classe gramatical pertence cada uma das palavras destacadas acima? Então, é importante que você marque já na questão que é a classe gramatical que a questão está pedindo, tá? E as palavras destacadas aqui são 2 e lindos. Então, revisando aí rapidinho as classes gramaticais, nós sabemos que são 10, né? Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. É a morfologia da gramática. Então, vamos lá. Nós sabemos que 2 é um numeral cardinal e lindos é um adjetivo, é a característica dos filhos da Dona Santinha. Então, na letra A, nós temos substantivo e numeral. Não, errado. Letra B, numeral e adjetivo, correto. Resposta correta, letra B. Letra C, artigo e numeral, não. Letra D, adjetivo e substantivo, não. Então, questãozinha bem fácil para quem domina as classes gramaticais, né? Não esqueçam que esta prova tem, como toda prova de concurso, a trilogia. Questões fáceis, questões medianas e as casquinhas de banana para o aluno não conseguir fechar a nota 7. Questão 2. O que torna o texto engraçado é que... Letra A. As noras de Dona Santinha são simpáticas? Letra B. A mãe tem 2 filhos lindos? Letra C. Cada casal foi morar numa cidade? Tudo isso o texto diz, mas não torna o texto engraçado. O que torna o texto engraçado é o que acho que nós vamos ver a seguir.
A nora de São Paulo quer que Dona Santinha vá para Belo Horizonte e a de Belo Horizonte quer que ela vá para São Paulo, tá? Letra D, aí. Então, questão 3. Na frase, arques simpáticas e carinhosas às suas noras, Dona Santinha, o travessão foi usado. Então, nós estamos trabalhando aqui uma questão de pontuação, né? Uma questãozinha de pontuação, tá? Qual é a utilização do travessão? Então, vamos começar pela letra D. Para dar opinião, letra C. Introduzir uma citação, letra B. Para separar comentários do narrador, sim, as 3 alternativas são funções do travessão, mas neste momento, neste trecho, ele está introduzindo uma fala. Por isso, o item correto é a letra A. Tudo bem? Vamos agora para o texto de número 2. É o texto 2, para responder as questões 4 a 6, tá? E se você olhar o texto assim, ó, só olhar mesmo, tá? Você já tem algumas respostas. O gênero textual é uma tirinha, tá? Não esqueçam que essa tirinha, ela é uma filha da história em quadrinhos, por isso não confunda. A história em quadrinhos, ela é bem mais longa, e a tirinha foi a forma que os editores encontraram de publicar este gênero textual nos jornais. Outra característica da tirinha é a linguagem. Nós temos uma linguagem mista. Por quê? Porque ela tem a linguagem verbal, que são os balões, e temos a linguagem não verbal, que são os pictórios, ou seja, os desenhos. E aí você percebe que a tipologia também é narrativa descritiva, porque se você prestar atenção nas imagens, você vai ver que está sendo contada uma história. E a personagem principal é logo o título. Super, tá certo? Vamos ler o texto. Vovó, o Teté arrancou a cabeça da boneca só para jogar futebol. Menino levado, isso não se faz. Toma, minha querida, consertei a boneca. Oba! Legal, agora posso jogar vôlei. Então, você não despreze aí, tá, as inferências do texto que foi dito nos balões de fala, as expressões dos personagens, e vamos começar a responder a questão 4. Sobre o texto, não é correto dizer. Então, eu coloquei aí bem grande, né, em letra bastão, não, porque é muito comum você acertar as afirmativas. Agora, negar é bem mais difícil. Então, vamos começar aí com a letra D. A vovó recrimina o neto? Sim, nós vimos no quadrinho 2. Letra C, a vovó demonstra carinho pela neta? Sim, no quadrinho 13, ela a chama de minha querida. Letra B, no último quadrinho, a vovó e o neto ficam surpresos? Sim, e aí é quando eu disse a vocês que não desprezem, ó. Olha a surpresa no rosto deles, tá? Tanto da vovó como do Teté. E na letra A, o garoto defende-se das acusações da garotinha. Não. Em momento algum, você percebe aí, ó, pela carinha dele aqui, ó, carinha dele, ele só faz baixar a cabeça e não responde nada. Então, o que não está correto é a letra A. Quinta questão. De acordo com a Tira, que fato realmente causou aborrecimento à menina? O que fez com que ela fosse reclamar do Teté para a avó? Letra A. O fato dos irmãos brigarem pela boneca? Não. Letra B. O fato de Teté e não ela estar brincando com a cabeça da boneca? Sim. Tá? Este foi o fato. Porque você percebe que quando a vovó conserta a boneca, ela novamente arranca a cabeça do Teté e vai agora jogar vôlei. Então, esta é a resposta correta. Letra C, o fato de Teté ter arrancado a cabeça da boneca? Não, porque ela fez o mesmo. D, o fato de agora garotinha gostar muito da boneca? Não, porque ela também a sacrificou, tá? Então, resposta correta, letra B.
Quinta questão: que sinal de pontuação é empregado para enfatizar o estado emotivo das personagens? Por isso que eu pedi para vocês prestarem muita atenção na tirinha, nas imagens do texto, para que vocês observem os balões de fala, né, que é o discurso direto, né, a fala dos personagens. Então, você aqui está usando a exclamação, usa a primeira fala, ela usa a segunda fala e ela usa a terceira. Então, o que demonstra no primeiro quadrinho o seu aborrecimento e depois a sua alegria, a sua satisfação, é a exclamação. Então, o correto aí é a letra C, tá? Então, até agora tá tudo tranquilo, né? Estão percebendo muito bem que as questões, elas se diferenciam um pouco. Leia o texto abaixo para responder as questões 7 a 9, tá? É o texto 3, e você observa aí que o título do texto é Família. Então, já podemos predizer, né, que o texto vai falar sobre família. A imagem também nos ajuda a perceber as crianças brincando, o cachorro também, flores, borboletas. Então, vamos começar a nossa leitura. 3 meninos e 2 meninas, sendo uma ainda de colo. A cozinheira preta, a copeira mulata, o papagaio, o gato, o cachorro, as galinhas gordas no palmo de horta e a mulher que trata de tudo. A espreguiçadeira, a cama, a gangorra, o cigarro, o trabalho, a reza e a goiabada na sobremesa de domingo. O palito nos dentes contentes, o gramofone rouco toda noite e a mulher que trata de tudo. O agiota, o leiteiro, o turco, o médico uma vez por mês, o bilhete todas as semanas branco, mas a esperança sempre verde, a mulher que trata de tudo e a felicidade. Então, esse texto, a referência bibliográfica vai nos dizer, se nós não soubéssemos, que é um texto do Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores escritores da língua portuguesa. E esse texto foi publicado no livro Poesia e Prosa, tá? Então, aí já vai nos dando algumas dicas. Primeiro, a estrutura do texto e a repetição desse refrão. Não sei se vocês perceberam aí. Primeira estrofe, porque o texto se organiza, né, em versos que formam estrofe. Esse texto não é em prosa, esse texto é em verso, né, porque nós estamos percebendo aí o refrão, a presença do refrão, a mulher que trata de tudo, ou seja, a mãe, né, ou a avó, aquela dona de casa que está presente todos os momentos para resolver tudo. E é interessante que você perceba que na última estrofe, né, na terceira estrofe, ele acrescenta que essa mulher que cuida de tudo e a felicidade. Ou seja, dando aí uma importância à mulher, né, a dona de casa, que é quem organiza toda a família, é quem traz essa harmonia, essa felicidade a todos. E também esse gênero, né, poema, é um texto narrativo, descritivo. E nós podemos aí encontrar mais uma vez o que nós conversamos antes sobre o pente. Nós temos a personagem principal, que é a mulher, né? É até repetida nas estrofes, a cozinheira, a copeira e as 5 crianças, né? 3 meninos e 2 meninas, são os personagens da história, tá? Sabemos o local onde a história acontece, na casa, né? O texto vai descrevendo o dia a dia de uma família. O tempo cronológico, a cronologia da história, o que eles fazem pela manhã, o que eles fazem à noite, né? Com o gramofone, que vocês não devem conhecer, Caio Jesus, faz muitos anos, tá? Então, nós temos aí essa sucessão dos fatos que nos dizem que esse texto é um texto literário, é um texto conotativo, tá? É um texto figurado, tudo da imaginação do poeta Carlos Drummond de Andrade. Tá bem, meus amores? E aí, mais uma vez, percebemos a importância de você compreender, tá?
E vem a ser tipo de texto, essa diferença é muito importante do que é um tipo de texto e o que é um gênero textual, tá? Porque o tipo de texto, tá? São sequências, né, de determinados aspectos linguísticos encontrados em cada texto. Nós temos aí só 6 tipos de tipologias. Só que esses 6 tipos de tipologia, eles vão se organizar em mais de 3.000 gêneros, porque o gênero ele possui uma função comunicativa e eles estão inseridos no contexto do nosso dia a dia. Então, o texto narrativo, porque o colégio militar vai pedir o gênero narrativo. Pode ser um conto, uma fábula, uma carta, uma notícia, tá? O diário. São vários textos narrativos, só o conto são 8 tipos de conto. Fábulas, a crônica são 3 tipos de crônica. E, normalmente, esse texto narrativo, que vai ter toda essa ação, essa desenrolar, esses elementos da narrativa que nós acabamos de ver, ele também vai ser descritivo. É o momento que o texto para descrever o tempo, descrever um lugar, descrever a personagem, descrever um objeto. E nós temos gêneros também, tá? Descritivos. É a bula de remédio, é a lista de compras, certo? É aquela primeira parte da receita culinária. São textos descritivos. Mas, normalmente, como a descrição é um retrato, ele vem sempre ajudando as outras tipologias, como o texto narrativo descritivo. Já o tipo de texto dissertativo argumentativo, dissertar é dar uma opinião, e argumentar é você tentar convencer o outro. Por isso que o Enem vai pedir, tá, tipologia dissertativa argumentativa, porque ele quer um artigo de opinião onde o aluno não só dê uma opinião, mas defenda. O corretor precisa, ao terminar de ler o texto, realmente ficar convencido da opinião do escritor. A charge também, né, diferentemente do que acabamos de ver da tirinha, a charge ela é argumentativa, ela tem uma opinião, tá? O texto preditivo é o texto que prevê algo que poderá se realizar ou não. É o boletim meteorológico, que nós sempre vamos ver no jornal, né? Os jornais sempre vão ter esse boletim. Tempestade de chuvas, dirigens para a região norte. Então, pode ou não se concretizar, é só uma predição. O horóscopo também, o gênero horóscopo. Nativos de Câncer, o seu amor vai aparecer. Então, é um gênero preditivo. O injuntivo, tá? O Batin dizia, um escritor muito importante para a linguística, que o injuntivo é saber fazer saber. Eu não sei fazer um bolo de laranja, tá? E pego a receita culinária e aquela parte do modo de fazer vai estar me ensinando. Bata os ovos, junte o leite, acrescente a farinha. Olha os verbos aí, né? Os verbos no modo imperativo. O manual de instrução, que você recebe quando compra, normalmente um eletrodoméstico, que vai lhe orientar como você deve montar aquele aparelho. E o expositivo, como esta aula. Estou dando a aula expositiva, um seminário, o livro didático de física, de química, principalmente de ciências. Então, ao expor os tipos de texto que eu acabei de falar, eu posso narrar, eu posso descrever, eu posso dissertar e argumentar, aprender, ensinar, instruir, e expor tudo isso durante essa minha aula. Então, é muito importante que vocês estudem sobre o que é gênero e o que é tipologia. Porque hoje, 70% das provas de concurso, principalmente da banca do Colégio Militar, é a interpretação de texto, certo? Então, é muito importante que vocês venham a saber, tá? As 6 tipologias e os diferentes gêneros textuais. Então, a questão 7. Sobre o poema, não é correto afirmar, mais uma vez, uma negativa, tá? Estamos pedindo aí a negação. Então, na letra A, o poema descreve a vida de uma família, correto. Letra B, na família há 5 filhos, acabamos de perceber.
Pode-se deduzir que os familiares levam a vida feliz? Com certeza. Letra D, a mulher não possui um papel importante na família, de forma nenhuma. Até vimos, né, que o refrão do poema é essa valorização da mulher, com o final, a mulher que trata de tudo e a felicidade. Então, ela é muito importante no texto. E vocês podem até me perguntar, mas professora Cícera, eu nunca entendo qual a diferença de poesia, de poema e de prosa. Gente, poesia é abstração, é quando o poeta está pensando as ideias. Por isso que esse texto, a linguagem é poética, tá? Por quê? Porque é uma organização das palavras, da forma de se escrever. Por isso que é esta linguagem, tá certo? Então, isto é poesia. Já quando o texto está publicado, o gênero é poema, porque se organiza em versos que formam estrofe. A prosa, nós acabamos de ver no primeiro texto, lá na história da Dona Santinha, né? Eram linhas que formaram, que se organizaram em 5 parágrafos. Então, cuidado nessas diferençazinhas, porque é umas casquinhas de banana na hora da prova, tá certo? 8ª questão. Em qual verso a palavra destacada dá nome a um ser? E aí, o concurseiro, você aí, aluno guerreiro, já sabe que a prova de concurso não vai chamar de substantivo, mas nós sabemos que a palavra que dá nome a um ser é substantivo, tá certo? Então, nós vamos procurar o substantivo. E aí, ó, mais uma vez está aqui, não despreza, presta atenção na questão, ó, no enunciado, já diz o gênero, poema e não poesia. E aqui os versos do poema, né? Porque eles se organizam em versos que formaram as 3 estrofes. Então, aqui, mais uma vez, nós vamos precisar dar uma olhadinha, tá? Vamos fazer aquela nossa revisãozinha das nossas classes gramaticais. Estas são as 10 classes de palavras. Nós sabemos que o substantivo é a classe de palavra que dá nome aos seres, tá? Reais ou irreais. E que nós temos uma classificação. Essa classificação, se ele é próprio ou comum, concreto, abstrato ou coletivo, a formação desse substantivo, como foi que ele se formou, se ele é primitivo ou derivado, simples ou composto. Então, a banca da prova pede essa divisão, que o substantivo ele varia em gênero, número e grau, vocês estudam, vocês sabem. O artigo acompanha o substantivo para defini-lo ou indefini-lo. O adjetivo caracteriza o substantivo e também deve concordar com ele em gênero e número. O numeral, nós já vimos na primeira questão, nós temos numeral cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário e coletivo. Os pronomes é a classe de palavra que substitui o substantivo, e são aqueles 8 tipos, né? Substantivos pessoais, substantivo de tratamento, pronomes pessoais, pronomes, aí nós temos pronomes pessoais do caso reto e oblíquo, nós temos também tratamento, nós temos também o pronome demonstrativo, possessivo, interrogativo, relativo. Então, nós temos aí os 8 tipos, né, de pronomes, que é importante que você estude. Verbo, que é a classe de palavra, né, que indicação, estado, fenômeno da natureza, e que ela é variável, porque ela varia em pessoa, ela varia em pessoa, ela varia em número, em tempo, em modo, tá? Em conjugação, também na voz. Então, é importante que você estude bastante o verbo. O advérbio é a classe de palavra que dá a ideia de circunstância de tempo, de lugar, de causa, de modo, de negação, de afirmação, de dúvida. Então, são vários também as subclasses do advérbio. Preposição é a classe de palavra que liga as palavras. Café com leite, presença de leite. Café sem leite, ausência de leite. Então, a preposição tem um valor semântico muito grande, que já é a semântica a serviço da gramática e vice-versa. Conjunção, que liga orações tão importantes na sua redação. Nós temos as conjunções coordenadas, né, e as subordinadas,
que precisamos estudar bastante. Interjeição, que são as emoções, né? A emotivo de raiva, de amor, ai, ui. Então, todas essas 10 classes são muito importantes. As variáveis, as 6 primeiras e as invariáveis, né? Aquelas 4 que são mais variáveis, tem o advérbio, a variável e a invariável. Então, muito importante essa revisão gramatical para que a gente possa responder com toda segurança a nossa questão 8. Então, na letra A, nós temos a cozinheira preta e a copeira mulata. Então, preta é a característica da cozinheira, só pode ser um adjetivo. Letra B, 3 meninos e 2 meninas. Então, 2 aí é um numeral cardinal. C, e a mulher que trata de tudo. Esse tudo é um pronome indefinido, mas também é um pronome subjetivo, porque esse tudo retoma todas as ações da mulher no texto. E a letra D, o agiota, o leiteiro e o turco. Então, aqui, se nós não soubéssemos que leiteiro é um... Aí nós vamos para a classificação. Leiteiro é um substantivo. Próprio ou comum, comum. Né? Primitivo, próprio ou comum, comum. Concreto ou abstrato, concreto. E aí, lá na formação, ele é simples ou composto, ele é simples, primitivo ou derivado, ele é derivado de leite, tá? Então, a nossa resposta aqui é a letra D, tá certo? Então, fizemos aí uma revisão que o aluno, você vê, uma questão, mas que o aluno precisaria conhecer as 10 classes de palavras, tá? Nona questão, identifique a série que apresenta um encontro consonantal. Então, interessante, quando eu elaborei o simulado, eu achei que essa questão seria muito fácil. Era a questão fácil, que os alunos iriam acertar todos, mas foi a casca de banana da prova. Por quê? Porque o aluno está muito habituado só ao que ele vê, a pressa. Ele olha, mulher tem um dígrafo, trabalho tem um dígrafo, bilhete tem um dígrafo. Ah, então essa questão está errada, ela tem que ser anulada, porque em 3 itens tem encontro consonantal. Gente, o que diferencia o dígrafo do encontro consonantal é porque o encontro consonantal são 2 letras e 2 sons, como nós encontramos aí na palavra trabalho, por isso que o correto é a letra B, tá? Esse tra aqui nós chamamos, né, a gramática chama de um encontro consonantal perfeito, porque ele não pode ser separado, tá? Então, este é um encontro consonantal, são 2 letras e 2 sons. Já no dígrafo LH, aqui em mulher ou em trabalho mesmo, bilhete, aqui são 2 letras e um único som. Por isso que a palavra mulher tem 5 letras, mas só tem 4 fonemas, porque o dígrafo LH é só um som. Então, nós temos os dígrafos vocálicos e os dígrafos consonantais, que vocês, estudantes, concurseiros, precisam ter em mente, né? Para não perder uma questãozinha dessa tão, a meu ver, bobinha, mas que foi casquinha de banana aí para vocês, viu? Bom, chegamos aí no texto 4, tá? Para responder a questão 10. E vejam aí que o texto 4 é um texto bem longo, mas que muito importante para nós percebermos que a prova do Colégio Militar, ela vai trabalhar com vários gêneros textuais. E você, aluno, precisa conhecê-los, tá? Então, aqui, segunda-feira, nós já sabemos que esse gênero é diário. É um diário, porque começa com o dia da semana, tá? E aqui nós já temos uma cartinha, porque tá aqui ao lado, ó. A cartinha da minha mãe é essa aqui, ó. E tem um vocativo, minha querida, minha filhota querida, tá certo? E tem o final, ó, da sua mãe, que muito adora você, Eugênia. Então, nós já sabemos, nós, leitores proficientes, vocês, meus queridos, amados alunos, guerreiros, que o que diferencia o diário da carta é simplesmente esta minúcia. Quando eu terminar de ler os 2 textos, eu passo para vocês. Então, o diário.
Cheguei do vôlei, tinha uma surpresa na minha cama. Um monte de bombons da loja de que eu mais gosto. E uma cartinha da minha mãe. Viu só, diário, que maneiro? Eu confesso que também estava triste. Não gosto de ficar brigada com minha mãe. Eu gosto muito dela. No fundo, ela é bem legal, diferente das outras mães que eu conheço. Mas dessa vez, ela ultrapassou todos os limites. Isso aí que ela fez de vir ao meu quarto e mexer em tudo foi muito errado. E ela tinha que me pedir desculpas. E da minha agenda, ela não podia nem ter chegado perto. Foi a maior invasão do mundo, achei péssimo. A sorte é que ela não leu nada. Poxa, aqui é o único espaço que eu tenho e que é só meu. Escrevo só as minhas coisas íntimas. Não quero que ninguém leia. Ia morrer de tanta vergonha. Bom, agora você me dá licença, diário, que eu vou atacar esses bombons. A mamãe comprou todos os meus favoritos. Então, você está percebendo que é um diário, até porque, ó, viu só diário? Há uma interlocução, o gênero diário, carta, tem isso, essa interlocução, essa conversa entre o emissor, que é quem manda, e quem recebe, que é o destinatário. No caso aqui, a garota era emissária do texto e o diário era quem estava recebendo, era o destinatário. Então, nós podemos perceber aqui algumas palavrinhas que vocês não poderiam usar. O diário, ele é informal, as características, né, bem emotivo, mas vocês não podem. Por quê? Porque o texto de vocês será corrigido. E este aqui é um texto verdadeiro. Ó, coisas íntimas, coisa é uma palavra vazia de significado. Então, não é bom que você use, porque você vai perder pontos, certo? E aí, nós percebemos toda o amor da filha pela mãe, ela vai descrevendo, vai falando tudo isso para o diário, bem confidencial. E vamos para a carta da mamãe, né? Minha filhota querida, fiquei muito chateada com a nossa briga. Gosto muito de você. Ontem fiquei muito triste porque você não quis falar comigo. Pensei no que aconteceu e queria lhe pedir desculpas. Disse coisas horríveis para você, minha filha. É que acabei ficando nervosa. Mas você tem razão, Carol. O seu quarto é o seu espaço e deve ser do jeito que você quer. Só queria que você não deixasse bagunçado demais, porque me incomoda. Quanto às suas coisas, eu prometo que nunca mais vou mexer em nada. Abri a sua agenda por acaso. Nem li nada. Isso foi só uma curiosidade de mãe que se preocupa com a filha. Não sabia que você ia ficar com tanta raiva, mas prometo de verdade que nunca mais vou abrir sua agenda. Me desculpe por ter invadido o seu espaço. Vamos fazer as pazes? Da sua mãe, que muito adora você, Eugênio. Então vejam que a estrutura é diferente. Tá? Aqui na carta, né, o que diferencia o diário da carta é porque o diário, na primeira linha, você bota o dia da semana, segunda-feira. E na segunda linha, no vocativo, você chama querido diário, como a Anne Frank chamava a querida Kate. Né? Ela deu um nome ao diário, que é o diário mais famoso que nós temos. E vai tendo toda a conversa, né? Normalmente entre a adolescente, a menina, isso é um texto. E ao final ela faz aquela despedida, até logo, até amanhã, e o diário é só um dia, tá? É o acontecimento de um dia. Já a carta, não. A carta, você pode trazer vários acontecimentos. Então, na primeira linha, local e a data, depois tem um vocativo, minha filhota querida, a vírgula, né? Que pode ser a vírgula ou 2 pontos. E aí, na nossa carta que nós pedimos lá, por isso que a prova do Colégio Militar, ela vem assim, toda contextualizada, para que você veja e possa, ao final, fazer sua carta, que foi o que eu pedi a você, uma carta pessoal, né? Só que aí você tinha que pular a linha 3, fazer no mínimo seus 3 parágrafos, de 17 a 21 linhas, porque ao final do corpo você tinha que pular, e a sua despedida, você teria que colocar vírgula, porque espera-se que tenha uma assinatura, mas no caso daquela proposta, não precisava assinar, porque não foi pedido na proposta, tá certo? Então, umas minúciazinhas que precisam ser bem discutidas. Então, de acordo com o texto, é correto afirmar
tá? Então, vamos lá. Letra A, na segunda-feira, Carol estava triste porque sua mãe não queria fazer as pazes com ela. Não, não é isso que o texto fala. B, na carta, a mãe afirma que leu a agenda de Carol. Não, ela disse que nem leu, só pegou por curiosidade. C, Carol não gosta da mãe de jeito nenhum, ela estava também bem triste, porque ela ama a mãe, ela não gosta de ficar brigada com a mãe. Letra D, a mãe ficou chateada com a briga. Sim, ela deixa isto muito claro na cartinha, tá certo? Então, aí é, mais uma vez, interpretação de texto. Tá? É muito importante que você seja um leitor proficiente de todo tipo de gênero textual. Leia o texto abaixo para responder as questões 11 e 12. Estamos chegando ao final da nossa prova, tá? E aqui você olhando assim, passando os olhos, você já sabe o gênero, tá? Que é uma tirinha, porque nós já sabemos o autor. Tá aqui, ó. É o nosso famoso Calvin. Cuidado, porque ele, a Mafalda, o H, eles derrubam muitos concorrentes, tá? E no Brasil, o Armandinho, que tem feito muito sucesso também, a tirinha dele agora, que é aquele meninozinho que tem como animal de estimação um sapinho que ele bota na cabeça. Então, não vai ser só as tirinhas do Chico Bento, não, tá? Maurício de Souza, nós temos agora outro bem legal. Então, vamos para a leitura da tirinha. Mamãe, acorde, venha rápido. O que há de errado? Qual é o problema? Você acha que amor não é nada além de uma reação bioquímica destinada a garantir que os nossos genes sejam passados adiante? O que quer que seja, é tudo que está me impedindo de te estrangular agora mesmo. As tranquilizações da meia-noite da mamãe nunca são muito tranquilizadoras, né? O Calvin e suas ideias. Então, questão 11. Pode-se afirmar que no terceiro quadrinho, a mãe do menino está. Então, lembre-se que é no terceiro quadrinho, não é no texto todo. Ela está, letra A, decepcionada, letra B, furiosa, letra C, risonha, letra D, assustada. Vamos voltar e lembra como eu lembrei lá naquele outro texto, que a linguagem ela é mista, porque ela tem, né, a linguagem verbal, que são os balões de fala, e tem o pictório, os desenhos, que é o que nos diz que é um texto narrativo, descritivo. Então, nós vamos aqui só pela palavra estrangular, você já sabe a reação da mãe. Porque tem aluno que fica querendo só encontrar no rosto dela. E às vezes, se a imagem não estiver muito boa na sua prova, você não percebe. Por isso que é importante prestar também muita atenção no que o texto está dizendo. Então, é o que está me impedindo de te estrangular agora mesmo. Então, ela estava furiosa. É a letra B, tá certo? Vamos para a nossa última questão. Questão 12. Você acha que o amor não é nada além de uma reação bioquímica destinada a garantir que os nossos genes sejam passados adiante? Quantas palavras retiradas do segmento acima só não se pode afirmar? Então, mais uma vez, vai ser feita uma retrospectiva. Aí nós estamos vendo da gramática. Então, vamos começar lá pela letra D, tá? Acha e sejam são verbos? Sim, é o verbo achar e o verbo ser. Letra C, você e nosso são de sílabas? Sim, tem 2 sílabas. B, amor e reação são substantivos? Sim, são substantivos abstratos. A, bioquímica e além são palavras polissílabas? Não, além não. Além é uma palavra de sílaba porque só tem 2 sílabas. Então, é a letra A. Estão percebendo aí? A revisão de tudo. E aqui a nossa propostinha de redação, tá? Onde foi pedido uma carta pessoal. E aí eu coloquei um tema bem atual, que é todo esse momento que nós estamos vivendo, esta pandemia, esse novo coronavírus, e você precisava prestar muita atenção na proposta, porque 50% do seu texto, gente, é a interpretação da proposta. Já corrigi mais da metade dos textos. Até sexta-feira eu devo estar devolvendo para vocês. E tivemos notas boas,
mas também tivemos alguns alunos que fugiram ao tema, que não prestaram muita atenção no que está sendo dito. E é muito importante que se perceba que a banca do Colégio Militar, na proposta de redação, a tipologia é sempre narrativa descritiva. Agora, o gênero pode ser um dos 8 tipos de conto, pode ser um dos 3 tipos de crônica, uma fábula, um diário, uma carta. Gente, um relato de viagem, são tantos gêneros, uma notícia, são tantos gêneros que nós podemos trabalhar. Por isso, é importante que você esteja sempre estudando, treinando, como eu sei que vocês estão fazendo. Então, fiquei muito feliz com o resultado do simulado, tá? Muita participação, não só do meu curso Focalize, como do Rumo também, do tio Edvando, tá? Uma parceria maravilhosa, tá? Mora no meu coração, tio Edvando, muito obrigada por tudo. E também, no Brasil inteiro, nós tivemos alunos fazendo simulado e também de vários cursos preparatórios de Fortaleza. Porque em Fortaleza, vocês sabem que o Colégio Militar é um concurso igual ao Enem. Para mim, não tem diferença. E assim, bem mais, eu vejo assim, bem mais difícil, porque o Enem são alunos, são adolescentes, 16, 17 anos. E vocês, essa galerinha com 10, 11, 12, 13 anos. Então, com muito foco, com muita coragem, com muita desenvoltura. É tanto que nós temos nossos cursos de português e redação, onde eu trabalho uma semana leitura e gramática, contextualizada, né? E outra semana só um dos 28 gêneros narrativos que possa vir a ser cobrado na nossa prova em outubro. E também os balcões de redação, onde nós trabalhamos redação passo a passo. E agora, na pandemia, nas nossas aulas online, eu estou capacitando os meus alunos a serem corretores, porque você é seu primeiro corretor. O rascunho é você quem corrige, tá? O segundo texto, no caso do simulado, eu irei corrigir, tá? Sua redação definitiva. Eu e qualquer uma, tá? Das minhas 12 professoras corretoras que estão comigo há muito tempo. Porque lá no edital do concurso diz que são 2 corretoras que precisam ver o seu texto. Porque as competências 2 e 3, nós temos a competência 1, que é gramática e a apresentação do texto. Nós temos a competência 2, que é o tipo de texto, narrativo descritivo. A competência 3, né, que é o conteúdo, é o gênero textual, é a proposta. A competência 4, que é a coerência, se seu texto está coerente com o que foi pedido. E a competência 5, que é a coesão textual. Então, quem corrige há muito tempo a banca do Colégio Militar, sabe que essa competência 5, essa coesão não deixa de ser gramática. Tá? Porque é a costura que o texto precisa fazer, evitando repetições, tá? Usando os conectivos corretos, porque a produção de texto é um tecido, o texto é um tecido que precisa estar bem costurado, bem amarrado, senão vai esgarçar. E o aluno, ele precisa estar sabendo o que está sendo pedido na proposta, qual a estrutura dessa tipologia. No caso da carta, ele precisaria saber que nós temos local e data, o vocativo, o corpo, a despedida e a assinatura, mas que naquela proposta não precisaria assinar. Ele precisa saber que o corpo tinha que estar separado desses outros elementos, né? Então, todas essas informações vai ser cobrado na competência 2, na competência 3, e elas valem, gente, 80 pontos. Se você erra ali, você cai para 40 pontos. Né? Não foi à toa que o curso Focalize teve o único 10 do Brasil em língua portuguesa o ano passado. Né? Nós tivemos, a nossa aluna tirou 7 na prova de português e o 3 na redação, fechou a redação. Então, é com muita satisfação, com muita alegria que eu estou há 12 anos preparando vocês para esta prova, que não é difícil, tá? O que a prova precisa, gente, é que você treine. Toda prova não é só você conseguir, eu sei o conteúdo, eu estou em casa só estudando, mas você não treinou. Você tem que estar fazendo simulado como este, vendo como é que você fica, trabalhando o fator tempo. Você só vai ter 4 horas em outubro para fazer as 3 provas, como vocês viram aí. 12 questõezinhas de português, 12 de matemática e uma redação.
tá? Então, já deu muito certo. Vocês aí que fizeram, é porque a prova é porque vocês são guerreiros, são corajosos, são destemidos, e eu amo muito vocês, muito. Muito obrigada por acreditarem no meu trabalho, tá? E um beijo no coração de vocês. Viu, meus amores? Quem não for ainda do curso Focalize, nos façam uma visita. Será um prazer muito grande, tá? Recebê-los quando nós voltarmos, né? Abrir o curso, mas por enquanto estamos com nossas aulas online e estas aulas têm sido um grande sucesso. Tá bem, gente? Um beijão.